que você vai deixar a prova disponível? Isso, às 11h40 é a minha última aula. Então, eu já deixo a prova Ah, tá. disponível para vocês a partir desse horário. E aí vocês têm aí o prazo até amanhã para estar fazendo e me entregando. Então, pode Beleza. fazer hoje à tarde, né? Mas até amanhã, daí já faz a devolutiva para mim, tá bom? Ok. Uhum. Beleza, então, vamos lá terminar a histologia, né? Espero eu que a gente consiga terminar, né? Porque ainda tem muita coisa para falar. Então, nós estávamos aqui falando sobre as modalidades, as várias modalidades do sistema conjuntivo, né? Então, eu falei para vocês do frouxo e do denso modelado e não modelado, falei para vocês do adiposo, né? Que já é um tipo de conjuntivo especial, que vai além do que a função de conectar, né? E já estava aqui com vocês no cartilaginoso e ósseo, ambos com função de sustentação. Embora o cartilaginoso com mais flexibilidade, pelo fato de ter mais colágeno, e o ósseo com mais rigidez, porque aí nessa matriz cartilaginosa, ela que é precursora do tecido ósseo, né? Vão ser incorporados minerais, e esse tecido vai então endurecer e vai formar o osso propriamente dito. Só confirmar uma coisinha aqui. Ah, tá. Beleza, pessoal? Vamos falar um pouquinho desses dois e depois, para terminar o conjuntivo, o hematopoiético, que é o tecido sanguíneo. O interessante é que o ósseo tem origem no cartilaginoso e o sanguíneo tem origem no ósseo, tá? Porque como a gente vai ver depois também lá na fisiologia do sistema esquelético, uma das funções dos ossos, né, além, claro, de sustentar e etc., o osso também tem a função de gerar as células do sangue. Então, vamos falar disso hoje também, tá? Então, esse gera esse gera esse, todos aqui conjuntivo, né? Então, o tecido cartilaginoso é aquele que vai sustentar com flexibilidade, porque tem bastante colágeno, e ele vai constituir certas regiões do nosso corpo, como o nariz, né? Essa parte molinha do nariz, sustenta, mas é flexível, orelha, né? E aí algumas partes internas também, né? Não só o pavilhão, que é essa parte externa aqui, mas inclusive outras partes, a extremidade dos ossos, então na cabeça dos ossos tem cartilagem. É muito fácil você ver isso. Eu falo que dá para dar uma aula de biologia comendo frango. Por quê? Porque a gente pega muitas vezes a coxa, né? Que tem aquele ossão, que é o fêmur, né? É o fêmur. E aí a gente percebe que na cabeça do osso tem um negocinho branquinho, mais rígido ali, né? Tem gente que come, tem gente que dá para comer, mas é um pouco rígido, né? Isso é a cartilagem que fica na extremidade, na cabeça do osso, e que é fundamental. Veja bem, a articulação é um local onde um osso encontra com o outro, né? E entre eles poderia ter atrito e desgaste. Olha que interessante. Então, para que isso não aconteça, é que ali tem na cabeça dos ossos uma cartilagem. E aí o movimento é suave, ok? Então não há, então você consegue fazer um movimento, ó, tranquilamente, suavemente, sem dor, sem desgaste de osso, porque ali na cabeça dos ossos está a cartilagem, tá bom? Entre as vértebras, né? Então, os vértebras são ossos da coluna, mas entre uma e outra tem um disco de cartilagem, que aí, no caso, atua como um amortecedor. Quando você pula, você alonga a tua coluna. E a hora que você bate os pés no chão, ela faz isso aqui, ó. É que nem o amortecedor do tênis, né? Como se fosse uma mola. Então, vai amortecer o impacto. Legal. Mas a cartilagem, ela forma a laringe, né? Quando a gente for estudar sistema respiratório, a gente vai falar da laringe. Então, é bom lembrar que ela é estrutura cartilaginosa.
toda a nossa traqueia. Olha só, sustenta, flexível, ó, dá para mexer aqui, você consegue porque ela é flexível. Os brônquios, os bronquíolos, então boa parte do sistema respiratório é constituído por tecido cartilaginoso. Claro, não é só tecido cartilaginoso, porque a laringe é um órgão. Então, quer dizer que não tem só cartilagem lá, tem que ter outros tecidos, ok? Mas o tecido que prevalece aí no sistema respiratório, por exemplo, é o cartilaginoso. Bom, todo tecido, ele é composto de células diferentes. Aqui ele fala dos condrócitos e do pericôndrio, né? Tem uns nomes diferentes, condroblastos. Eu não vou falar de nomes de célula, nem do papel específico de cada uma delas, porque ninguém pergunta isso, tá? Então, é detalhe, é uma parte desnecessária, ok? Então, é importante saber a classificação do tecido, sua característica geral, onde é que ele está formando o que no seu corpo, é basicamente isso que você precisa saber. Sua função, que é sustentar, então isso já está bom aqui para a gente. Legal? O tecido cartilaginoso também, ele faz a conexão, por exemplo, aqui na caixa torácica nós temos as costelas, não é mesmo? Temos as costelas. As costelas se ligam na frente ao osso externo, que é esse que cobre aqui o coração, tá? Então, esses ossos das costelas se ligam na frente ao externo por meio de cartilagens. Então, como é que esse osso da frente, mais as costelas e mais a coluna lá atrás, como é que isso liga tudo formando o que a gente chama de caixa torácica, né? Local onde vai estar ali os pulmões, onde estarão ali os pulmões, o coração, né? A traqueia passa por ali, o esôfago passa por ali, né? Então, como é que isso tudo está ligado? Graças ao tecido conjuntivo cartilaginoso. E para a gente finalizar, eu disse para vocês que todo tecido conjuntivo, ele tem células e substância intercelular. Legal. Eu disse que alguns tinham também líquido circulante e outros não. Então, por exemplo, o tecido cartilaginoso não tem sangue passando nele, certo? Não tem sangue passando nele. Daí você vai dizer, Sheila, mas quando eu furei, a orelha sangrou. Claro, a orelha é um órgão, e se é um órgão, não tem só um tipo de tecido, tem outros, né? Então, sangrou porque machucou a derme, que tem vascularização, né? Mas não a cartilagem. A cartilagem não sangra porque não tem sangue passando nela. E outra questão que às vezes me perguntam, né? O tecido conjuntivo é um tipo de tecido que não para de crescer. Olha que interessante. Ele tem um ritmo lento de crescimento, mas ele é um tecido que não para de crescer. Então a gente pergunta assim, Sheila, é verdade que todo velho é narigudo e orelhudo? Olha, se na juventude já tinha um nariz meio grande e uma orelha um pouquinho grande, sinto muito dizer, mas vai ficar maior. Porque a cartilagem ela não para de crescer, ela não tem crescimento limitado. Né? O osso sim, a cartilagem não. Então, aumenta com o passar do tempo, aumenta, tá certo? Vamos lá, o que mais? Vamos lá para o tecido ósseo. Eu disse que a origem dele é no cartilaginoso. Então, eu tinha uma matriz cartilaginosa e nela foi depositado cálcio, fósforo, né, entre outros minerais. E isso enrijeceu esse tecido, então ele passou a ser o tecido ósseo, que vai sustentar um pouco mais de rigidez. Também aqui o tecido, ele é um conjuntivo, ele é constituído por diversas células. Essas células têm nomes, mas eu não vou dar o nome delas. Vai aparecer aqui. A apostila tem também osteócitos, osteoblastos, osteoclastos. Não é preciso saber os nomes das células que constituem os tecidos, tá bom?
Mas além de células e substância intersticial, porque todo tecido conjuntivo tem, o tecido ósseo tem vascularização e tem inervação. Então, se você já quebrou um osso, você sabe que dói muito e que incha e que fica roxo o lugar. Por quê? Porque onde tem osso, tem nervo e tem sangue passando. Tá certo? Vamos ver aqui. Então, olha, por dentro do osso, né, tem vaso sanguíneo que entra e sai do osso. Sheila, mas como isso é possível? Porque o osso, a superfície dele é porosa, tá? E eu não estou falando de artéria, de veia, não, estou falando de capilar, de vaso bem fininho. Estes entram dentro do osso, certo? Até porque, senão, como é que se o osso gera o sangue, que é o próximo tecido que a gente vai falar, não é? Então, ele é formado dentro do osso, tá? Mas como é que ele sai do osso? Porque os vasos entram e saem neste tecido, tá certo? Então, tem vascularização aqui, tem um líquido que circula aqui, que é o sangue? Tem sim. Aqui dá para ver melhor. Bom, aqui é o nome das células que constituem esse tecido, né? Vamos deixar isso sem falar mesmo, porque vamos evitar esses detalhes desnecessários. A gente vê aqui na estrutura do tecido ósseo que ele apresenta algumas aberturas, né? Tem nomes essas aberturas, né? Que são sistemas aversianos, também não é importante isso. A abertura é o canal de Danvers, não precisa saber isso, tá, pessoal? Mas essas aberturas é por meio delas, é dentro delas que passam os vasos sanguíneos e também os nervos, ok? Certo. Eu disse para vocês que o tecido ósseo é quem forma o tecido hematopoético, o sanguíneo, que é o que a gente vai falar agora. Portanto, nesta região que corresponde à cabeça. Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu pegar essa imagem aqui, ó. O osso, a gente divide ele em partes, né? A cabeça e o corpo. Então, são duas cabeças, né? E o corpo do osso. A cabeça dos ossos longos são esses compridos aqui, tá? Na cabeça dos ossos longos, existe lá dentro uma coisa chamada medula óssea. Tenho certeza que você já ouviu falar, né? Tudo que é mais interno no corpo, a biologia chama de medula. Medula óssea, porque está dentro do osso. Cuidado, porque é uma confusão frequente, mas não tem absolutamente nada a ver. Tem gente que confunde, não sei como, com medula espinhal, certo? Medula espinhal é o que está dentro da coluna vertebral. Faz parte do sistema nervoso central, tá? Medula óssea é outra coisa, é o que está dentro do osso e é a região interna do osso responsável por fabricar todos os tipos celulares. Plaquetas, todos os tipos celulares do sangue, tá? Plaquetas, hemácias e glóbulos brancos ou leucócitos, tá bom? Você vai dizer, Sheila, mas a plaqueta não é célula. É verdade, elas são fragmentos de célula. Mas veja que ela nasce como uma célula chamada hemocitoblasto, é uma célula tronco, ela pode se diferenciar em qualquer uma dessas daqui. Se ela se diferenciar num megacardioblasto, que é esta célula aqui, a hora que esta célula se fragmenta, solta pedaços, os pedaços dela se chamam plaquetas, tá bom? E como vocês já viram em outros momentos, mas aqui cabe reforçar, a plaqueta ela atua como na coagulação sanguínea. Então, é ela que entra no processo de cicatrização. É ela que impede que um sangramento que você tenha, você venha a perder grandes quantidades de sangue. Tá ok?
Esse é o papel da plaqueta. Veja que a hemácia também nasce lá na medula óssea, né? Então, essa célula primordial gera um pró-eritroblasto e esta célula aqui perde o núcleo, no caso dos mamíferos, né? Lembra que a hemácia de mamífero é anucleada. E aí passa a atuar como glóbulo vermelho, ou hemácia, ou eritrócito, são os nomes para essa célula aqui. Esta célula que tem o papel de transporte de gases, quem leva o oxigênio, quem traz de volta o gás carbônico, é essa daqui, tá bom? Sheila, eu preciso saber esse nome aqui, ó, hemocitoblasto, que gera um megacardioblasto, proeritrocito. Não, não precisa, tá bom? Já pode dizer diretamente, pode dizer, já pode ir direto, assim, dizendo, na medula óssea é formada a plaqueta, na medula óssea é formada a hemácia, na medula óssea é formado todos os tipos de glóbulos brancos, tá bom? São muitos tipos de glóbulos brancos, né? E aqui estão alguns, tá? São alguns, tem muito mais que isso. Que é o neutrófilo, o eosinófilo, o basófilo, o linfócito, o monócito. Aqui são alguns exemplos de leucócitos. Os leucócitos, em geral, atuam na defesa imunológica. Isso você tem que saber. Daqui a pouco a gente vai estar estudando imunologia. Aí vai importar saber um pouco, pelo menos das mais importantes dessas células aqui, o nome de algumas dessas células aqui, para você entender como é que o sistema imunológico nos defende contra antígenos, tá certo? Então, na próxima apostila, né, vai entrar sistema imunológico, e aí a gente vai falar, relembrar essa parte aqui dos tipos celulares, dos tipos diferentes de leucócitos, e falar um pouco sobre o papel de cada um deles. Porque se todos eles atuam na defesa contra antígenos, certo? Todos eles atuam na defesa imunológica. Mas se eles têm formas e nomes diferentes, é porque eles têm jeitos diferentes de trabalhar. Cada um vai fazer uma coisa diferente da outra, que é isso que a gente vai estudar depois lá no sistema imunológico. Aqui, só para lembrar que o sangue ele não é constituído só por elementos figurados, hemácias, leucócitos e plaquetas, né? Isso é apenas uma parte do sangue, a outra parte líquida se chama plasma, e é a parte responsável, né, por transporte às células daquilo que a gente chama de nutrientes. Né? Então, veja, tem gente que fala assim, tem gente que confunde e fala assim, a hemácia leva nutriente para a célula. De jeito nenhum. A hemácia faz troca gasosa. Os nutrientes são dissolvidos no plasma. Nutrientes que podem ser íons, glicose, proteína, vitamina, entende? Aqueles que você absorveu, né, depois da digestão. Só que o sangue também transporta hormônios, né? Você já estudou o sistema endócrino, sabe que o hormônio ele é lançado na corrente sanguínea. E quem leva ele para a célula alvo é justamente o sangue, não é mesmo? O plasma remove excretas, né, das células, então ele também carrega excretas, e não está dito aqui, está no etc, tá? O sangue também é responsável pela distribuição de calor no seu corpo, tá? Então, quem leva calor para as diferentes partes do teu corpo é também o plasma sanguíneo. Então, veja que quando a gente fala de sangue, é muito mais do que somente os elementos figurados. Tem uma parte grande aqui, mais volumosa até, que é o plasma, que também tem todos esses outros papéis aqui. Pessoal, até aqui tudo bem? Sim. Aqui o quadro resume os elementos figurados do sangue e suas respectivas funções, tá? Aqui, este outro quadro, né, reúne alguns tipos de leucócitos e mostra um pouquinho o papel de cada um deles, a morfologia e o papel. Não vou falar disso agora, isso eu vou trabalhar em sistema imunológico na próxima apostila, tá bom? E interessante, olha que legal, gente.
O leucócito é uma célula que consegue atravessar a parede do capilar. Veja bem, a hemácia não sai daqui, nem a plaqueta, nem o plasma, só se o vaso romper, aí sai tudo, né? Mas se o vaso não rompe, os elementos do sangue não saem de dentro dele, mas o leucócito sai. E o movimento de saída e entrada de um leucócito neste vaso se chama de apedese, que é um tipo de transporte ativo que gasta energia para acontecer, ok? Mas aí você pergunta, por que, Sheila, que o leucócito sai do sangue? Veja bem, desde quando o antígeno fica só na corrente sanguínea? E se o antígeno estiver no tecido adjacente? Se ele estiver aqui do lado? Aí, olha, ele tem que sair e ir de encontro com o antígeno para capturar, para destruir, entende? Então, o leucócito, ele é uma célula que tem essa capacidade de apedese, de sair de dentro, sair e voltar para dentro do vaso, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar, antes disso daqui, a respeito dos tipos celulares, aqui, ó, é o seguinte, tem mais ou menos um padrão, né? Um número mais ou menos fixo, dito normal, de hemácias, de leucócitos, de plaquetas. Mas existem algumas variações, para mais e para menos em cada um dos casos, né? E é justamente esse critério que vai ajudar aí, por exemplo, o biomédico, ou mesmo o médico, ou um enfermeiro que atua nessa área aqui, fazer o diagnóstico. Olha só, vamos começar aqui, vou começar aqui com as plaquetas, né? Então, se alguém faz um exame de sangue e nota que as plaquetas estão em um número mais elevado do que este daqui, o que você já deve concluir imediatamente? Você está com ferimento e o seu corpo está se recuperando. Vamos supor, você acabou de fazer uma cirurgia, então você está no pós-cirúrgico, né? Então, teu corpo vai precisar reconstruir, reparar danos, consertar vasos sanguíneos, cicatrizar regiões. Então, é claro, se você fizer um exame de sangue, o número de plaquetas vai estar maior do que esse nível dito normal. Entende? Agora, há casos em que o número de plaquetas está mais baixo do que o normal. Isso não é nada bom, né? Por quê? Porque se você tiver um rompimento de vaso sanguíneo, esse vaso não conserta, aí você vai ter hemorragia, pode levar à morte. E aqui sempre é legal fazer um link com dengue, né? Já ouviram falar que a dengue é uma doença, um viral, né? Que, entre outras coisas, leva a uma diminuição drástica do número de plaquetas. Então, por que a dengue é perigosa? Porque ela pode levar uma pessoa à morte. Porque o vírus fragiliza os vasos sanguíneos e diminui o número de plaquetas. Então, se esse vaso, que agora está fraco, arrebentar, você tem hemorragia interna. Certo? Dúvidas? Perguntas? Não? Então, beleza, tá aí uma situação em que o número de plaquetas diminui, né? Leucócitos. Você fez um exame. Oi? Pode perguntar. O que é esse fibrinogênio? Fibrinogênio. Ah, já vou chegar nele. Não se preocupa não, eu vou chegar nele. O leucócito é a célula de defesa imunológica. Então, se você faz um exame e dá um número aumentado de leucócitos, qual a conclusão? Você está parasitado, você está doente. Agora, é interessante que pelo tipo de leucócito, você consegue até ter uma ideia de qual que é o teu problema. Por exemplo, se o leucócito que tiver a mais é eosinófilo, das duas, uma. Ou você está com alergia, ou você tem verme. Porque a presença desse tipo específico de leucócito indica isso. É um leucócito que está vinculado a essas respostas. Ou, se você tiver mais de um tipo, mais de outro, você consegue ir limitando o teu universo de possibilidades. Olha, essa pessoa está doente, eu preciso descobrir
o que ela tem, né? O médico precisa descobrir o que ela tem para poder dar medicação. Descobrir o que é uma bactéria, entra com antibiótico. Se for viral, não pode dar antibiótico. Entende? Que o tratamento depende do diagnóstico. E o tipo de leucócito aumentado que você tiver no teu exame de sangue vai ajudar o médico a saber o que é que você tem para fazer o tratamento correto. Tá bom? Muito bem. Um número muito diminuído de leucócitos é sinal de que você está imunossuprimido. Olha só, você não está bem não, né? Quer dizer que você pode, né, muito facilmente ficar doente. A resposta imunológica está muito fraca, né? Então, por exemplo, AIDS. o aidético, quem é transplantado, as gestantes são imunossuprimidas. Então, o número dessas células cai, favorecendo, inclusive, pegar doenças, né? Ok. Um número extremamente aumentado de leucócitos vai dizer assim, quanto mais melhor, né? Porque ele me defende, me protege. As coisas não são assim. Se você tiver um número absurdamente alto de leucócitos, você está com leucemia, que é um tipo de câncer. Lembra? O câncer é a multiplicação desordenada de células. É leucócito, uma célula boa que te defende. Mas se você tiver muito delas, isso também não é bom. Você está com leucemia. Tá? Hemácia. Se tiver menos... Por que não é bom? Por que não é bom? Então, porque... Gasta energia? Esse aumento também, mas o problema é mais sério. Por que não é bom? Porque esse aumento do número de leucócitos está acontecendo porque a mitose está disparada. Mitose disparada é câncer. Não, sim, mas por que não é bom eu ter um monte no meu organismo? Então, porque tudo que é demais começa a atrapalhar. Leucócito demais na corrente sanguínea. Começa a aglomerar, começa a acumular. Em vez de ajudar, atrapalha. Entendeu? Certo? Então, tem que ter a quantidade certa, nem de mais, nem de menos. Tá? No caso do câncer, as células elas vão se multiplicando desordenadamente e se acumulando, que a gente chama de tumor. No caso da leucemia, é um número aumentado de leucócitos, tá? E aí eles podem sim causar outros problemas mais sérios. É que eu não sei assim discutir exatamente em que níveis seriam esses problemas, né? Mas o fato é que se é resultado de uma mitose descontrolada, isso não é bom, tá? Hemácia. Se você tiver de menos do que o normal, você está com anemia. Claro, essa anemia pode ser por falta de ferro na tua alimentação, pode ser que você esteja com malária, que é um parasita que destrói a hemácia. Você pode estar com amarelão, que é um verme que come sangue, portanto, diminui o número de hemácias, certo? Agora, você tem que avaliar outras coisinhas também, veja bem. Pessoas que vivem em litoral, litoral é um local de maior pressão atmosférica, não é isso? São pessoas que naturalmente têm menos hemácias. Certo? Assim como aquelas, vamos pegar o exemplo oposto. Que brisa. Que vivem em grandes altitudes, né, em regiões montanhosas, como o ar é rarefeito, como tem menos oxigênio no ar, o corpo dessas pessoas compensa, aumentando o número de hemácias. Faz sentido. Se você claro. Então, se você fizer o exame de sangue de duas pessoas, né? Uma está com uma quantidade um pouco diminuída e outra um pouco aumentada, não significa que essa está com anemia, a outra, né? Não. A questão pode ser geográfica. Olha que interessante. Então, tem tudo isso daí. Bom, agora sim vamos chegar lá no fibrinogênio. Sheila, o que é isso aqui? Dá até medo de ver, né?
Isso aqui é conhecido como cascata de coagulação. É um processo, né? Cascata porque é um processo em série, um evento leva a outro, que leva a outro, que leva a outro, né? Um evento em série, que vai culminar na coagulação sanguínea ou cicatrização. Então, aqui a gente quer entender como é que a plaqueta cicatriza. Entende? Você já sabe que a plaqueta é um fragmento celular, já sabe uma porção de coisas sobre a plaqueta, que ela atua na coagulação, legal. Mas agora é como ela faz isso. E é isso tudo aqui. Sheila, eu tenho que saber tudo isso aqui? Tem, desculpa, mas tem, não tem muito como. Uma vez a Unicamp pediu isso aqui, uma questão de segunda fase, para você montar essa cascata aqui. Nossa, a crítica caiu pesada em cima da Unicamp, né? Porque é um conteúdo decorativo, infelizmente, né? Daí todo mundo falou assim, mas toma, Unicamp, que tem toda uma fama de não cobrar coisa decorada, vai pedir justo isso. Pois é, pediu, né? Pediu. Então, de vez em quando isso aparece. Às vezes vem o esquema montado para você interpretar. Tá mais fácil. Às vezes não. Às vezes pede para você construir tudo isso aqui. Aí o negócio complica, né? Então, vamos entender o que a plaqueta faz. Como é que ela coagula o sangue. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. Que no teu sangue você tem a plaqueta e duas proteínas que estão lá no plasma, que são a protrombina e o fibrinogênio. Essas duas proteínas, o fígado produziu e lançou lá na corrente sanguínea, tá bom? Então, você tem duas proteínas, protrombina e fibrinogênio, e mais a plaqueta. O que acontece? Se não tiver rompimento de vaso sanguíneo, isso aqui tá tudo parado. Teve uma lesão, certo? A plaqueta vai começar a trabalhar. Lesionou o tecido, você se cortou, né? Ou bateu, né? Sabe aquele lugar que fica roxo, né? Por que ficou roxo? Porque o vaso rompeu e o sangue saiu para fora do vaso. Você teve uma hemorragia? Teve. O hematoma é uma hemorragia, né? Só que não é hemorragia, é uma hemorragia interna, mas que vai ser logo controlada pela, né, cicatrização daquele vaso rompido, ele vai ser reconstruído. Aí a importância da coagulação. Mas vamos lá, você se cortou, não é? A plaqueta vai entrar em ação. Quando você se corta, a plaqueta libera essa enzima, que é a tromboplastina. Esta enzima tromboplastina converte a protrombina, aquela proteína que você já tem no teu sangue, converte em trombina. E quem é a trombina? É uma outra enzima que vai converter o fibrinogênio, que é aquela proteína que você já tinha no sangue também, em fibrina. O que é a fibrina? Como é que é? Me Vamos perdi lá. já. Então, o negócio é tenso. Vamos lá, a gente se cortou. A plaqueta vai começar a trabalhar. Cortou, a plaqueta libera tromboplastina, que é uma enzima. O que essa enzima faz? Pega essa proteína que você já tinha no sangue, a protrombina, e converte em trombina. Então, a enzima que a plaqueta liberou converteu protrombina em trombina. Trombina é uma enzima. E esta enzima aqui vai converter a outra proteína que você já tinha no sangue, que é o fibrinogênio, em fibrina. A fibrina são Entendeu? essas fibrinhas aqui, ó, que formam a casquinha do machucado. Sabe aquela casquinha gostosa de cutucar? É Sei. essa daqui, é fibrina. Tá? Então você cortou o lugar ali onde você machucou, se cortou, se ralou, sei lá o que aconteceu ali, vai formar a casquinha de fibrina. Como? Então, Sheila, tipo, as pessoas falam que você tem plaqueta baixa e tal, mas, tipo, se você tiver uma plaqueta alta e não tiver
A trombina, o fibrinogênio no seu sangue, não adianta nada. Não adianta nada. Por isso você começa a entender como que a gente é complicado. Se você vê em nível de fisiologia, você já acha que é um monstro, né? Fala, meu Deus do céu, como a gente é complexo. Se você for para o mundo metabólico, se você começar a olhar enzima, proteína e o que acontece no metabolismo do seu corpo, gente, é de ficar louco. Você fala assim, gente, não acredito que eu sou tão complexo desse jeito. É assim, uma coisa tão básica, né? Que fazer a casquinha de um machucado. Olha que difícil, né? A plaqueta libera tromboplastina, que é uma enzima, que converte essa proteína que você já tem lá no sangue, protrombina, em trombina, e a trombina transforma essa proteína do sangue fibrinogênio em fibrina. E assim se dá a coagulação sanguínea. Certinho? Tudo isso está nesta aula de vocês aqui envolvendo o tecido conjuntivo. Por isso, imagina só ter que falar de todos esses tipos e ainda mais essas coisas, né? Então, um assunto que rende muitas aulas. Então, temos ainda os dois outros grupos de tecidos para estudar, que é o tecido muscular e o nervoso, mas agora está muito mais tranquilo. Este porque é menos extenso e este porque no fundo, já foi estudado. Vamos lá para o tecido muscular. O tecido muscular tem como propósito locomoção, movimento, certo? Graças a uma propriedade que as células musculares têm, que é a contração, duas propriedades, né? A contração e o relaxamento. Então, essa capacidade de contrair e relaxar dessas células é o que permite a movimentação. Legal? Vamos lá. Existem 3 modalidades de tecido muscular. O muscular estriado esquelético, o muscular estriado cardíaco e o tecido muscular liso ou não estriado. Certo? Vamos um pouco à morfologia. Veja, cada fiozinho desse, ó, que é chamado de fibra muscular, é, na verdade, uma célula. Fibra muscular é uma célula, tá? Então, aqui eu tenho 3 células, não é? Aqui eu tenho 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. Certo? Então, cada fiozinho deste, que é uma fibra muscular, é uma célula muscular. Então, primeira coisa, os tecidos chamados estriados, eles apresentam essas fibras transversais, coisa que, por exemplo, o tecido liso não tem, até por isso é chamado de liso ou não estriado. Então, dá para, né, olhar o desenho e dizer qual é qual? Dá. Tá bom? E muitas vezes a pergunta é essa, te dá um desenho e pede para classificar pela morfologia que tipo de tecido que é. Então, o liso é aquele que não vai ter estrias. Tudo bem? Então, já deu para excluir esse aqui. Tá, mas esse tem estria e esse também. E agora? Como que eu faço para diferenciar na morfologia? Muito bem. O estriado esquelético é aquele em que uma célula tem vários núcleos. Olha isso aqui, ó. Aqui eu tenho uma célula e ela tem 1, 2, 3, 4 núcleos. As células são polinucleadas na musculatura esquelética. Tudo isso está relacionado à produção de proteína. Actina e miosina. Contrai e relaxa. Já o Mitocôndria também, né? tecido muscular cardíaco é uninucleado. Então, você viu, ó, cada célula tem um núcleo só, já dá para distinguir. Este com núcleo só, o cardíaco, polinucleado é o esquelético. Então, já deu para distinguir os 3. Tem mais aspectos que os distinguem? Tem. Por exemplo, você está vendo que esta célula aqui, ela está ligada à célula de baixo? Isso se chama anastomose. Eu acredito que você não vai lembrar desse nome, tá? E não precisa, tá bom?
diz que as células da musculatura cardíaca são anastomosadas, porque elas estão ligadas umas às outras. O citoplasma de uma está em continuidade, em íntimo contato com os das outras. E isso faz muito sentido. Sabe por quê? Porque a contração aqui, ela vai ser em cadeia. E aqui ela vai ser uma resposta só. Eu vou dar um exemplo, tá? Vamos imaginar assim, a torcida num estádio de futebol. Sabe quando o pessoal faz aquela ola, né? Que ele vai levantando assim, fica aquela onda assim, bonita de ver? Então, esse é o tecido muscular estriado. Então, algumas células se contraíram aqui, depois outras, né? Daí essa já relaxa, essa contrai, essa relaxa, essa contrai. Então, ela vai em sequência, tá? Em grupos, contrai esse, os outros estão relaxados. Aí, a hora que relaxa, esse grupo contrai esse e vai um por um. Aqui, no cardíaco, como elas estão anastomosadas, elas estão ligadas entre si, a hora que uma contrai, todas contraem ao mesmo tempo. Seria como que se todo mundo na plateia do estádio de futebol se levantasse ao mesmo tempo. Entende? Então, porque há essa conexão. E isso é fundamental, porque, obviamente, tecido muscular cardíaco forma o quê? Caramba, o coração. Então, não é que vai contraindo parte por parte. Quando uma parte contrai, todo contrai. É tudo de uma vez. Tum! Relaxa, contrai tudo de uma única vez. Entende? Então, essa é uma diferença importante. Tá. Outra diferença entre cada grupo de tecido muscular é o padrão de contração. Por exemplo, o músculo estriado esquelético, a contração é voluntária, ela obedece o nosso comando consciente. Então, você levantou o braço, você controla, movimentou a língua, o movimento dos olhos, direita, esquerda, para cima, para baixo. Movimentos voluntários estão associados à musculatura esquelética, que tem esse nome porque ela está associada a um osso, sempre. Certo? É a única que é voluntária, tá, pessoal? Por quê? Contração do coração é involuntária. Ainda bem, né? E contração de tecido muscular também é involuntário. O tecido muscular é aquele que vai formar o esôfago, o estômago, o intestino, os vasos sanguíneos, o útero, a bexiga urinária, certo? Então, não tem como você dizer para o estômago, hoje eu não quero que você faça digestão. Ou você interromper o fluxo de alimento. Olha, parou no estômago, não vai mais, não desce mais. Você não tem esse controle, você não tem esse poder. Porque a musculatura lisa é de contração involuntária. Tá? Sheila, mas esse é involuntário e esse é involuntário. Como é que eu vou separar um do outro? Aqui eu tenho um involuntário rápido e aqui eu tenho um involuntário lento. Olha, o coração tem que ser rápido. Gente, o sangue tem pressa de chegar até as células para fazer as entregas. Entende? Então é um padrão de contração involuntário, mas rápido. Agora aqui é devagar e precisa ser devagar. Imagina o esôfago empurrando o alimento rápido demais, vai encher o estômago tudo de uma vez. Não é assim que funciona. E quando a gente for estudar sistema digestório, você vai ver. Desce devagarzinho. Entrou a primeira porção que você engoliu, tá? Já tem outras 3 esperando a vez aqui em cima. E até elas descerem leva um tempo. Deixa o estômago trabalhar na primeira porção, depois vem as outras. Já pensou se o intestino, né, fosse movimento involuntário rápido? O nutriente ia passar tão rápido ali que não ia dar tempo de absorver. Então tem que ser o quê? Devagar. Entende? E quando esse movimento acelera, o que acontece? Diarreia. Não é?
porque daí não dá tempo de absorver. Aí sai com água, sai com nutrientes, aí você perde muita coisa. Porque o movimento deveria ser lento, mas por alguma razão acelerou. Beleza, pessoal? Uhum. Ô, Sheila, só uma coisa, tipo, o coração, você falou que tem uma contração rápida e tal, e toda hora ele tá contraindo. Então, tipo, não Sim. faria mais sentido ele ter um monte de núcleo também? Então, mas na verdade não há necessidade de cada célula ter vários núcleos, porque como elas estão conectadas entre si, é como se todas elas fossem uma célula só, com vários núcleos. Entende? Porque elas são todas Entendi. ligadas. Porque essa aqui, ó, tem vários núcleos, mas ela é uma. Esse aqui é outra. Uhum. Essa aqui é outra. Elas estão Entendi. individualizadas. Aqui não. Aqui cada um tem seu núcleo, mas elas estão todas conectadas entre si. Se a primeira contrair, todas vão contrair ao mesmo tempo. Entendi. Beleza? Uhum. Então, já deu para falar do tecido muscular, olha que rapidinho, né? Falta o tecido nervoso, que é aquele que, como eu disse, a gente já, na verdade, já estudou, né? De forma indireta, quando estudamos o sistema nervoso, né? Mas que eu vou rapidamente relembrar alguns pontos aqui. Não agora, né? Porque nós estamos aí no nosso limite de tempo, mas na semana que vem eu pego aí o tecido nervoso e dou aquela relembradinha nos pontos fundamentais e aí a gente faz todos os exercícios de tecidos, né? Que aí ficaram pendentes, aí ficam para a próxima, tá bom? Então é isso por hoje. Bom final de semana para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até, Até, Sheila. Sheila.